potência de x, esses AN são números, tá certo? Então você vê claramente que o domínio de um polinômio tem nada que impeça você fazer conta aqui. Porque potência de qualquer número você faz. É sempre possível. Somar, multiplicar por outro número e somar, isso é permitido os reais sem nenhum problema. Então o domínio de um polinômio, né, quando você tem uma função dada para um polinômio, o domínio sempre é os reais inteiros. Certo? Então se eu pensar nisso, eu não vou ter problema aqui no domínio desse polinômio, tá certo? Nem vou ter problema aqui, porque também é outro polinômio. Então ele está definido para todo mundo. Tem um problema aqui, como eu estou dividindo por Q de x, certo? Toda vez que Q de x for zero, isso é um problema para a gente, né? Porque não existe a divisão por zero. Então as funções racionais, o domínio dela é sempre todos reais menos quem? Os zeros de quem? Do que de x. Tá certo? Então é sempre muito fácil. Então, o domínio da função racional, né? Você pega, por exemplo, o domínio de uma função do tipo f, aqui, é sempre os reais menos o seguinte conjunto. Do x, tal que, x pertence aos reais, tal que, o que de x é igual a quanto? Certo? Porque não existe a divisão por zero. Então, o domínio vai ser sempre todos reais, menos os caras que anulam o denominador. Tá bom? A gente já deu alguns exemplos, tá? Exemplo. F de x igual a x2 menos 1 sobre x4 mais 5. Certo? Isso é uma função racional, porque é quociente de dois polinômios. Se eu perguntasse a vocês, quem é o domínio dessa função? Quem é o domínio? Os reais? Existe alguém que zera essa expressão de baixo? Algum valor de x? Não. Isso aqui é 5. Para que você zere isso aqui, era necessário que essa conta x à quarta desse negativa, né? Mas x à quarta não vai dar negativa nunca, porque o expoente é par. Então isso nunca vai se anular, tá certo? Então a resposta que foi dada aí, que é os reais inteiros, porque não existe raízes aqui, tá certo? X à quarta mais 5 igual a zero, se você resolver, a solução é conjunto vazio. Então você não precisa tirar ninguém. Então essa função é uma função racional, que o domínio dela é os reais inteiros. Certo? Essa daqui, ó, é g de x igual a 3x mais 5 sobre x2 menos 1, também é uma função racional. E quem seria o domínio dela? Quem seria o domínio dela? Os reais menos só 1, mais ou menos 1, menos 1 e 1, é isso? É isso? Tem dois zeros, né? Mais ou menos 1, eu retiro os dois zeros. Então, o domínio da função racional é sempre assim, é buscar, não é? Aonde o x2 menos 1 igual a zero. Isso aqui é x mais 1, né? Que multiplica x menos 1 igual a zero. Produtação pela diferença. Produtando zero, esse igual a zero dá x igual a menos 1 e esse igual a zero dá x igual a 1. Então, duas raízes. Aí eu tiro as duas raízes, que é exatamente o que está dito aqui, né? Tira as raízes do polinômio de baixo. Tá certo? E aí você pode misturar, não é? Você pode misturar as suas funções, criar novas funções, pode fazer o que você quiser. Um fato interessante é o seguinte: vamos pensar em f, g funções, tá?
usadas. Então eu posso criar novas funções usando a seguinte informação: f mais g, certo? Soma de funções, ou seja, cria uma nova função. Como é que eu faço isso? Eu faço isso definindo assim: f mais g, a nova função aplicada a x, simplesmente como a soma das imagens, f de x mais g de x. A mesma coisa eu faço com a diferença f menos g aplicado a x. Isso é f de x menos g de x. Então, dada f e g, aqui eu já construí duas novas funções. Certo? Isso vale para f de x mais y? Como assim? F aparente x mais y. Vai ser igual a Não. Aí tem funções que isso vale, né? Que são as funções lineares, certo? Mas aí é um caso mais particular. Ela está perguntando se eu calcular f de x, f, entre parênteses, x mais y, igual a f de x mais f de y. Isso não é verdade sempre, certo? Mas vocês vão estudar, por exemplo, que as funções lineares, isso é verdade, tá? Por exemplo, as funções de primeiro grau, qualquer equação de primeiro grau que passa pela origem, isso que você está dizendo é verdade. Tá certo? O que mais? F vezes G, produto de duas funções, define da seguinte forma: F de x vezes G de x. E por último, F sobre G aplicado a x, que eu defino como sendo f de x sobre g de x, desde que g de x seja o quê? Essas operações você pode construir novas funções. Dou duas, você soma, você tem uma nova função, subtrai, multiplica, divide, e a forma de atuar é dessa maneira. Tá certo? Nós temos umas funções que são chamadas funções algébricas. Às vezes eu não vou nem chamar a atenção disso com o nome, mas a função algébrica é a função onde aparecem as operações elementares, tá certo? Soma, subtração, multiplicação de números e raízes. Então, nesse aspecto, as funções racionais são também funções algébricas, porque polinômios é soma, multiplicação, né? Ali é um quociente, certo? Então, a função algébrica é uma função que envolve uma expressão que aparece, por exemplo, raiz de x mais 1 sobre x menos 2. É uma função algébrica, que aparece um radical, certo? Vamos pegar o seguinte exemplo. Deixa eu ver o que eu peguei aqui como exemplo. Vamos pegar a função f de x igual a módulo de x2 menos 1. Certo? E vamos imaginar que eu pergunto para vocês o seguinte: será que essa função ela é injetora, sobrejetora? Qual o domínio dessa função? Qual o gráfico dessa função? Certo? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente tiver
que a gente tiver um módulo, a gente não precisa se desesperar. Porque módulo é simplesmente o quê? Estudar o sinal da expressão que está dentro do módulo. Porque módulo depende disso. Não é? Se o cara é positivo, o módulo dele é quem? Ele mesmo. Se o cara é negativo, o módulo dele é quem? Menos ele, tá certo? Então a gente fica desesperado quando está fazendo módulo, tá certo? Mas, por exemplo, uma questão dessa, se eu estou em casa e tal, fazendo conta, eu posso evitar a conta. Se o objetivo não é fazer a conta, eu posso evitar algumas contas. Por exemplo, essa função que está aqui dentro, eu conheço ela, não conheço? É uma função do segundo grau. Certo? Portanto, é uma parábola. Então, vou imaginar que eu chegasse aqui, desenhasse essa parábola. Não é? Essa parábola aqui, x ao quadrado menos 1, ela tem duas raízes, né? O mais 1 e o menos 1. Então, nós temos aqui o mais 1 e o menos 1. Então, a parábola é assim, ó. Perfeito? Essa é a parábola y igual a x2 menos 1. Tá? Agora vamos pensar um pouquinho. O que é o módulo? O módulo do cara positivo é ele próprio. Tá bom? Então, se eu calcular o módulo nessa parte, essa parte aqui corresponde à parte da função que é positiva, tá certo? É positivo isso? Porque está acima do eixo x? Função é o eixo y, tá, gente? Quando a gente fala em função, para a gente é o eixo y. Quando eu falo está acima, aqui está com referência ao eixo x. Então, toda a parte da função que está acima do eixo x corresponde ao y positivo, que é a função. Perfeito? Está claro isso? E vocês acabaram de me dizer que módulo de um número positivo é ele próprio, não é? Então, o que acontece se eu calcular o módulo desses caras aqui? Ele mesmo, porque eles são positivos. Não é verdade? Se eu calcular o módulo desses caras aqui, dá ele mesmo que eles são positivos. Agora, quando eu calcular aqui, o que é que vai acontecer? Aqui eles são negativos, o módulo vai fazer o quê? Positivo, ou seja, você vai reverter essa coisa para cima. Perfeito? Então é como se você pegasse esse cara, trouxesse aqui para cima, esse aqui é o zero, é zero, é como se você fizesse isso. Perfeito? Então, calculando o módulo, só usando o conceito de módulo, que aqui é módulo. Estou dizendo isso porque às vezes você está fazendo uma conta, um exercício, e você não precisa detalhar a conta como a gente fez. Vou fazer o detalhamento, mas mostrando a vocês como de repente eu posso usar o que eu conheço para, por exemplo, calcular o gráfico da função módulo. A expressão que estava dentro era uma coisa conhecida, obviamente. Então, o gráfico é apagar essa parte. Esse é o gráfico dessa função. Porque eu usei apenas o conceito do módulo. Módulo é uma coisa positiva, é ele mesmo. Então, onde a função é positiva, ele não altera. E onde a função é negativa, o módulo faz o quê? Reverte. Está claro isso?